Quando foi que o senhor percebeu e o senhor e ligou a chave que o senhor deveria estar online, produzir conteúdo e começar a desenvolver um trabalho nas redes sociais? Então, na verdade, eu nunca tive um objetivo, não tinha nem ideia do alcance que isso teria. Mas a Lília, certa vez, recebeu um vídeo, mais de um vídeo de um pastor, e ela falou: Olha, não sei porque eu estou recebendo vídeo desse pastor, eu acho que você deveria conversar com alguém para você também investir na internet e tal, porque eu acho que as mídias sociais são muito importantes. Então, eu conversei com um amigo muito querido, vocês conhecem bem, o Joel Pereira, e eu falei: Joel, você conhece alguém e tal que poderia me ajudar na internet? E ele me indicou um pessoal da igreja dele, que tinha uma empresa, né, que cuidava de mídias sociais e tal. E eu comecei a investir no Facebook, o Facebook cresceu bastante, mas quando veio a pandemia, o meu canal no YouTube explodiu, saiu de 30 mil para 1 milhão em 6 meses, porque eu não tinha o que fazer, eu ficava fazendo lives todos os dias e tal, e isso começou a trazer um impacto enorme, porque quando a igreja abriu, o primeiro batismo que nós tivemos, nós batizamos mais de 600 pessoas, todas vindas do YouTube. E assim, a igreja saiu de 2.500 membros para 12 mil em 2 anos. Então, nesse momento, eu percebi a importância e a força das mídias sociais. Aí eu comecei a investir. Num primeiro momento, o YouTube cresceu, mas também foi como consequência de uma visita do Antônio Júnior, que eu fiz um evento sobre Apocalipse na igreja. Ele veio, não convidei, eu nem sabia quem ele era. E ele veio falar comigo após um dos cultos, né? E ele falou: Olha, pastor, eu queria te dizer que você tem uma palavra muito relevante, você tem que levar para o mundo, você precisa crescer. E ele foi importante nisso, né? Me indicou uma pessoa para que pudesse cuidar do meu canal do YouTube, né? O João, desde então até hoje. E o YouTube cresceu muito. Primeiro o YouTube, mas aí depois eu comecei a fazer um trabalho no Instagram e tal. Quando eu conheci, né, o John, eu devia ter uns 500 mil no Instagram. E ele falou: "Ó, invista mais no Instagram, porque o Instagram dá muito mais engajamento." E eu comecei a investir, fazer vídeos no Instagram todos os dias e explodiu, né? Agora, a importância da mídia social, para mim, nunca foi uma coisa estratégica. Primeiro foi pelo desejo de levar a palavra de Cristo para o mundo inteiro. Só que quando eu percebi a importância, porque eu já tive no passado programa de televisão, mas eu nunca tive o engajamento e tampouco o retorno para a igreja local como eu tive quando Deus abriu as portas, né, também da internet com as mídias sociais. E a partir daí, também pelo tema do Apocalipse, eu comecei a ser convidado para ir em todos os podcasts não cristãos, e isso fez com que eu furasse a bolha, né? Hoje eu falo para muito mais pessoas que não são, pelo menos não são cristãos que frequentam a igreja, mas que estão antenados, que me procuram e que gostam do meu conteúdo. É uma porta aberta maravilhosa que Deus abriu, e eu fico muito grato por essa porta, e procuro ser digno dela, né? Porque é uma honra e uma grande É muito responsabilidade. curioso porque, ouvindo o pastor falar assim, né, parece que tudo aconteceu de maneira muito inesperada. E aí é o ponto que eu acho interessante da história do pastor, porque de fato na internet, aconteceu de maneira inesperada, ele não planejou todo esse trabalho, a gente sabe detalhes da história, né, só que houve muita intencionalidade, né, então assim, conforme ele foi trabalhando bastante, não é que ele postou um vídeo e de repente deu certo. Na pandemia ele fazia lives todos os dias, né. Só que essa é a questão, ele já tinha conteúdo, ele já tinha um posicionamento, ele já tinha muita autoridade interna, né, na sua história, na sua vida, que só foi exposta na internet e, obviamente, quando as pessoas encontram alguém com a capacidade do Lamartine, elas vão querer seguir. Mas, por exemplo, um fato histórico do pastor Lamartine, que eu admiro bastante, porque eu gostava muito do Jô Soares, pastor, e uma coisa que eu pensava é um dia eu vou ser entrevistado pelo Jô Soares, né? Infelizmente ele faleceu, então não, não será mais possível, mas o Lamartine foi. Isso há quantos anos atrás, pastor? Eu acho que, não tenho exatamente, mas acho que foi 2011, 2012. Ó, muitos anos atrás.
por conta de um livro, né? Então, olha o nível de alcance do pastor já para ser convidado a participar do Jô Soares, que era, sei lá, gente, era uma das coisas mais relevantes da época, né? Durante muito tempo. O senhor foi lá por quê? Por causa do livro. Eu acho que aquele livro. O que não me contaram Isso. sobre Jesus. Esse livro é o livro que eu escrevi que mais me dá assim, satisfação, porque eu me fechei um mês, eu tive a ideia, né, de criar um livro contando sobre Jesus, mas falando sobre aqueles nuances que realmente não estão na superfície da história de Cristo. E eu criei uma narrativa em que as pessoas, as personagens principais, tinham um relacionamento com Jesus. Parte daquele relacionamento era, obviamente, no texto bíblico, mas para escrever uma história, eu criava personagens secundários e tal. E o produtor do Jô, não sei como caiu na mão dele, ele me ligou, ficou mais de uma hora falando comigo. Ele falou: teu livro é o roteiro de um livro, é maravilhoso. E assim, elogiou a beça. Ele falou: olha, eu quero te convidar para ir para o Jô e tal. Eu fiquei super honrado, né? Não fazia a mínima ideia. E eu senti que o Jô foi muito tocado. Foi muito tocado, principalmente porque o Jô era um poliglota, ele descobriu que eu também falo várias línguas, e ali no livro eu tenho alguns detalhes da língua grega, e isso fez com que ele me chamasse, e foi uma entrevista onde ele foi super respeitoso, não teve nenhum deboche, né, porque ele era muito jocoso às vezes, e foi uma porta maravilhosa que Deus abriu, e esse livro realmente é um livro que eu escrevi para o não cristão. Mas, assim, o alcance dele foi maravilhoso, vendi no Brasil inteiro e tal, e abriu essa grande porta, mas muito antes da gente imaginar que um dia eu estaria na Sim, internet, e né? esse livro